Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Pois é, galera, só foi aí o rival vencer aí agora, né? O Dorival aí, rival do Corinthians, vencer e vencer bem o Internacional, que já começaram as comparações. Por que que não contratou? Por que que São Paulo não contratou o Dorival? Por que o São Paulo não trouxe o Dorival? E enfim, a gente vai comentar aqui também sobre a questão aí das voltas dos jogadores importantes para o time. E detalhe, galera, olha só, hein? O São Paulo muda o seu planejamento aí, né? Segundo o próprio Zubeldia, referente a Libertadores. Isso mesmo, né? Por que será que agora o São Paulo não vai priorizar as Copas, segundo as palavras aí do Zubeldia? A gente vai fazer aqui um vídeo breve aí sobre esses assuntos, beleza? Não tem muita informação saindo lá de dentro do São Paulo, né? Feriado prolongado também. O São Paulo que inclusive joga na terça-feira pela Libertadores, né, galera? Será que o Luan viaja? Será que o Luan não viaja? E tem jogadores aí retornando certamente que vão viajar, né? Jogadores que estavam lesionados, vocês vão saber aqui agora também. Deixa eu te dar aquele avisinho aí, aquele aviso clássico. Na hora de você dar o like, que eu sei que você fortalece, deixa o like, vai aparecer embaixo do like, tem a opção Hypar, mas não aparece para todos, tá, galera? Hypar. Então, pedir para você dar essa moral ali, clica no Hypar lá, aí vai ter os pontos ali, você clica nos pontos, é gratuito, dá essa força aí, dá essa moral, continua hypando os vídeos aí, que é uma nova plataforma, é uma nova ferramenta aí do YouTube também para ajudar aqui os criadores de conteúdo, beleza? Quanto mais hype tiver, mais também o canal é recomendado. Então, agradeço desde já mais uma vez. Só uma correção aqui, no vídeo de cedo, no vídeo que eu postei à tarde, eu tinha dito que nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, desde o ano passado, contando com os de hoje, né, da atual temporada, que o São Paulo não tinha vencido nenhuma partida. Na verdade, eu errei, né, galera? Peço desculpas a vocês, porque o São Paulo venceu o Santos, isso mesmo, no próprio Morumbi, o São Paulo venceu o Santos. Então, assim, nos últimos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, juntando do ano passado com esse ano, o São Paulo teve uma vitória, né? Apenas uma vitória, o São Paulo venceu o Santos aí, falha nossa aqui, peço desculpa para vocês, mas eu sei que muita gente aí me corrigiu também, mandando nas mensagens aí. Tamo junto, tá bom? Olha só, gente, por que que a galera aí tá hypada? Pior que o jogo acabou agora, falar em hype, a galera, o Dorival isso, Dorival aquilo. A verdade que é o seguinte, sobre o Dorival, né? O Dorival, ele tem aquele modo psicológico dele, ele, a comissão técnica dele, de mudar o ambiente. O que eu disse pra galera é o seguinte, você não precisa ser fã de um treinador, mas é só você entender, é só você ter a compreensão de que certos treinadores, eles têm assim um poder de persuasão, a questão de saber lidar mais com o ambiente. O Dorival é esse tipo de treinador. Ó, é muito parecido assim, por exemplo, um diferente do outro, tá, galera? Assim, não comparando a personalidade pública deles, mas, por exemplo, o Felipão, o Vanderlei Luxemburgo, quando ele era treinador mesmo, né? O Dorival, por exemplo, o Muricy Ramalho, né? O Tite, enfim, eu estou dando um exemplo que esses treinadores eles sempre tiveram assim um jeito peculiar de mudar um cenário, né? De mudar um ambiente, tá? Então eu acho que é isso que faz diferença no ambiente. Quando me pergunta assim, se perguntar para mim, tá, galera? Por que você trocaria o Zubeldia? Eu vou perguntar para vocês aí também. Por que você trocaria o Zubeldia se a diretoria do São Paulo chegasse para você e falar, você quer que troque o Zubeldia? Justifique, ok? Por que você trocaria ele? Eu diria que é o seguinte, hoje, tá? Nesse momento aqui, respeito a opinião de todos, mas eu acho que nem é conveniente trocar o treinador, já que agora não tem treinador livre no mercado. Mas, vamos lá, se falar por que você trocaria, a minha justificativa é o seguinte: ele está um ano, um pouquinho mais de um ano no comando do clube. O clube nunca teve um futebol consistente, o time, né? O time nunca teve um futebol consistente, não conseguiu ter um padrão de jogo definido. O São Paulo não consegue vencer aí 3 partidas seguidas, é empate para tudo quanto é lado, derrota, empate, vitória, derrota, empate, não tem consistência, tá bom? São muitos jogadores improvisados e faltou dar mais tempo também para a base antes, faltou preparar essa base antes, ok. Vocês podem justificar como da forma que vocês queiram, mas se perguntar para mim por que, que eu trocaria exatamente isso, porque eu, tá aqui, galera, o futebol que eu assisto do São Paulo do Zubeldia desde o ano passado,
não é um futebol vistoso. Eu sei que espetáculo ninguém vai dar, nós não estamos na Europa, nós não somos o Barcelona, o Manchester City, o Real Madrid, é o São Paulo Futebol Clube, e no futebol brasileiro ninguém, mas ninguém mesmo dá espetáculo. Né? Um pode jogar um futebolzinho melhor do que o outro, dependendo muito das suas peças, do seu treinador, do estilo de jogo, o adversário e tal. Mas assim, o futebol que o São Paulo joga é um futebol pobre, né? Aquele futebol fraco dentro de campo, sem variação tática, mudanças estranhas, muitas improvisações, um time que não pressiona a saída de bola, não agride. Então esse é o São Paulo. Mas esse é o São Paulo do Zubeldia. A diretoria apostou no Zubeldia e agora a gente vai ver até onde que isso vai, não é verdade? Mas enfim, essa é a minha justificativa. Agora, olha só, e aí não vem com esse negócio de, mas quem você traria? Não faço ideia. Por isso que eu tô falando, não tem treinador aí à disposição, né, aí livre no mercado, que a diretoria pagaria, então vá com o Zubeldia até o final do ano. Só vamos rezar e muito, vamos torcer muito. É muita oração aí pra gente não cair para a segunda divisão. Com esse futebolzinho que São Paulo tá jogando, é digno de cair para uma segunda divisão. Tomara que não, né, galera? Mas o torcedor são paulino já sabe disso, do momento que tá passando. Hoje você viu um Fluminense lá na quarta posição do campeonato, né? O Corinthians aí empatou na chegada do Dorival, já ganhou agora hoje de virada aí, acho que foi de virada não, né? O Corinthians saiu ganhando. Ganhou de 4-2 aí, uma goleada para cima do Internacional, né? Você vê que o Fluminense colocou o Renato Gaúcho, os caras melhoraram. Você olha o Ceará, inclusive, vamos dar uma passadinha na tabela aqui, rapidinho. Comenta aí o que vocês acham também, fique à vontade para comentar aí, galera. Vamos dar uma passadinha na tabela, gente, ó. Com 6 jogos ainda, o Flamengo é líder com 14 pontos, né? O Flamengo que joga amanhã, o Palmeiras também que joga amanhã, o vice-líder. O Bragantino também joga, os três ali com Palmeiras e Bragantino, 13 pontos. O Fluminense ganhou, foi a 13 pontos, tá? O Ceará, 11 pontos, cara. Olha o Ceará. Olha só para vocês verem a diferença do time que muito empata. O Ceará tem 3 vitórias apenas, 3. E 2 empates e 2 derrotas, mas ele conseguiu 3 vitórias, né? Ó, o Cruzeiro ali também, ó, já é o 10º. Corinthians passou o São Paulo. O Corinthians agora. O Cruzeiro é o 6º, perdão. Tem 10 pontos. O Corinthians é o 7º com 10. O Internacional, o 8º com 9. Bahia, né? Que tá jogando com o Botafogo no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Ainda não tem o resultado. O jogo começou agora há pouco. Tá aí o Bahia com 9. São Paulo aparece em 10º. Só que o São Paulo pode cair, ó. Vai depender aqui do jogo dos times que tem 6 pontos, né? Aí depende do jogo do Botafogo, do Vasco, do Juventude, Mirassol, né? O Fortaleza já foi, né? Atlético Mineiro, enfim, tá vendo? O São Paulo ainda pode cair mais 2, 3 posições por aí. E vamos ver, dar uma passadinha aqui nos resultados, ó. São Paulo 0, Fortaleza 0, Fluminense que ganhou de virada de 2-1 do Sport, Corinthians ganhou do Internacional, Ceará ganhou do Vitória, né? E aí tem ainda Bahia e Botafogo, olha só. O Vasco e Palmeiras, Grêmio e Santos, Cruzeiro e Flamengo, Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Tá aí. Não tem jogo fácil. Essa aqui é a realidade. Não tem jogo fácil, mas também não dá pra gente ficar marcando bobeira, né, galera? Porque se a gente for ficar marcando bobeira, a gente cai mais na tabela. Olha só, o São Paulo muda seu planejamento agora. Por que o São Paulo muda o planejamento? Palavras do treinador Luiz Ubeldia, galera. Ele não vai priorizar Copas, porque o brasileiro, galera, são 7 jogos, 6 empates e uma vitória apenas. Né? Então, assim, dá para você priorizar Copas e deixar o brasileiro de lado? Não dá. Próximo jogo do brasileiro já é contra o Palmeiras. Né? A gente depois tem jogo em casa. Não dá para marcar bobeira, é o que a gente vem falando sempre aqui. O São Paulo tem que abrir o olho, essa diretoria tem que abrir o olho. Agora, as voltas dos jogadores, Pablo Maia, Oscar, Lucas, esses jogadores, volto a repetir aqui, eles vão dar mais opções aí ao treinador Zubeldia e vai parar de reclamar do elenco e fazer algo diferente. Ou a gente faz algo diferente, ou a gente vai continuar reclamando até o final do ano e aquilo que parecia que o São Paulo briga. O São Paulo briga onde no Campeonato Brasileiro? O São Paulo briga entre os 4, briga entre os 6, aquilo que pelo menos a gente acreditava no começo. Hoje você começa a ver o São Paulo no meio da tabela e cada vez mais a tabela ficando mais difícil para o São Paulo. A realidade é que está ficando cada vez mais difícil. Vai se afunilando e vai ficando mais difícil. Olha um detalhe, galera. Não sei se vocês concordam também aí. Fique à vontade para discordar também, se não concordar. Inclusive, já aproveita, ó,
deixa o like aí se você não deixou. Esqueci de pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Não esquece de ativar o sininho das notificações, tá bom? Sem enrolação, sem perder tempo. Olha só, gente, as voltas desses jogadores aí, e o Pablo Maia, né? Segundo o próprio Zubeldia, o Pablo Maia, ele já na terça-feira ele pode viajar com o elenco para Lima. Olha só que recuperação, hein? Surpreendente o Pablo Maia, que era para voltar em junho, galera. Tá voltando aí mais de um mês, né? Antecedendo aí mais de um mês, mais de um mês o seu retorno. Já o Oscar ainda sem data definida. Eu acho estranho esse negócio do Oscar, viu? De verdade, cara. É assim, é para tratar uma lesão na coxa, leva 2 meses no São Paulo, 2, 3 meses, né? Mas o Oscar aí é esperado que volte daqui uns 10 dias ainda, depois do jogo contra o Palmeiras, ok. O Pablo Maia já está voltando, o Lucas já voltou, né, contra ontem, né, contra o Fortaleza. O Lucas deve continuar, deve começar jogando, talvez lá, terça-feira, lá no Peru, contra o Alianza Lima, e aí volta, né, a mística Libertadores, né? De repente o São Paulo vence e lá, galera, apaga tudo. Parece que some tudo de ruim, parece que não tem nada de ruim com o Zubeldia e tal. Todo mundo começa, o Zubeldia, tá vendo? O treinador é bom, o treinador é aquilo, vamos ganhar a Libertadores. A gente se ilude e acaba se iludindo de certa forma, né? A gente acaba imaginando que o São Paulo vai melhorar. Eu mesmo sou o tipo de torcedor, cara, que eu sempre acho que o São Paulo vai ganhar todas as partidas. E é aí que a gente se lasca, né? Porque o São Paulo não ganha todas as partidas. Difícil jogar contra o São Paulo, né? Essa é a realidade. Agora, precisa dar uma resposta diferente, né? A gente sabe. Então, assim, o Arboleda tá voltando. Os únicos, né? Já falei para vocês que não voltam agora. É o Caleri e o Luiz Gustavo, já que o Caleri só ano que vem, o Luiz Gustavo só em julho, né? Só em julho aí, tem 3 meses aí para se recuperar. O Igor Vinícius ainda continua com lombalgia, também não sabe quando que retorna, mas também o Igor Vinícius, com todo respeito, não faz falta nenhuma esse time aí. É melhor o São Paulo subir o Mike. Fico falando isso aqui todos os dias. Dá oportunidade para o Mike. Tem o Cedric, já improvisa o Ferrarese. Para que vai querer Igor Vinícius, né? Agora o São Paulo também, com a volta do Lucas, o Zubeldia, ele vai começar a colocar o Lucas um pouco para a esquerda ali, revezando com o Ferreirinha, né? Lá pelo lado direito também ele pode jogar o Lucas pela direita, se o Ferreirão também cansar. Você tem a questão ali da outras opções, né, galera? Assim, a gente tem que parar um pouco de ficar se vitimizando toda hora. Sabe por quê? O elenco. São muitos jogos a cada 3 dias. Sim, são, mas é para todo mundo, cara. Todos os times que estão disputando 3 competições no futebol brasileiro, e nesse momento, na altura das competições nesse momento, tá todo mundo jogando 3 competições, né? Tem os que jogam a Série B, Copa do Brasil, né? Outros jogam Sul-Americana, Libertadores, entre outros campeonatos. Então, assim, talvez, e o São Paulo tá nesse pacote, junto com o Palmeiras, né? Junto aí com o Corinthians, com o Flamengo, Botafogo, os times aí vão ter Super Mundial agora no meio também. É certo que vai parar, mas os caras também vão jogar, depois vão voltar para o brasileiro. Então tá todo mundo, né, nesse balaio aí, nessa complicação, nessa bagunça que é o calendário brasileiro. Mas parece que é só o São Paulo que sofre com o calendário, né? É incrível que parece que é só o São Paulo que se machuca jogador, que perde jogador por cartão. Não, gente, não é só o São Paulo, são muitos clubes. Só que assim, a galera usa esse escudo aí para proteger o treinador Luiz Ubeldia. Eu já entendi isso, percebo isso. Tudo bem, aqui não é nem a questão, já falei, não vamos ficar gritando aqui fora do Ubeldia, que não vai adiantar nada, não vai adiantar bolufas. A realidade é que ele vai até o final do ano aí aos trancos e barrancos. A não ser que ele perca aí uns 3 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, Libertadores, aí fica insustentável. Mas vocês veem o futebol do São Paulo, galera? É assim, ó, tropeça ali, daqui a pouco ganha um joguinho, aí tropeça de novo, ganha um jogo, ganha 2, aí tropeça de novo. Aí quando você acha que vai, não vai, fica nessa, vai nessa. Foi assim já ano passado com o Zubeldia, vai ser assim esse ano de novo, né? Infelizmente, olha, torço muito para que ganhe um campeonato, ou uma Copa do Brasil, ou uma Libertadores, é o que eu acredito ainda, porque brasileiro não dá. Brasileiro esquece, não ganha, brasileiro é Palmeiras ou Flamengo. Os caras têm elenco, os caras têm dinheiro, investe lá 400 ou 500 milhões, os caras têm muita grana mesmo para investir, para contratar. Fora o que eles vão disputar Super Mundial, vão ganhar mais grana ainda, então não dá para competir com eles. Agora, as Copas pode acontecer.
como aconteceu em 2023. Mesmo que se o São Paulo ganhar uma Copa, o Júlio Casares se gabe de que ele é o presidente que ganhou isso, ganhou aquilo, enfim, né? Mas mesmo que ele se gabe, eu prefiro ver o São Paulo campeão, né? Porque assim, não importa quem tá lá. Eu quero ver o meu time campeão, eu quero ver o São Paulo campeão, né? Eu quero que as coisas melhorem para o São Paulo, mesmo que a gente não vê muita perspectiva de melhora, mas a gente quer ver melhoras. Quero ver o Lucas voltar, quero ver o Pablo Maia voltar, o Oscar voltando, né? Pô, quero ver essa galera toda aí reunida e a gente falar: olha, a gente tem um time pronto, a gente tem um time completo, forte, agora sim, agora vai. Vamos enfrentar de igual para igual. Porque senão o São Paulo joga desfalcado de um, ou de dois, ou de três, e o discurso sempre é o mesmo. Ah, mas tá desfalcado de tal, tá desfalcado desse, tá sem esse. Então nunca, né? Nunca que fica ali a responsabilidade do treinador também. É sempre a problemática do elenco, né? Do time que é fraco, do elenco que é fraco, a culpa da diretoria. Esses são os problemas que são abordados sempre que o São Paulo não vence. E eu volto a repetir: a minha indignação é: se o treinador ganhar 10 jogos seguidas, quem que é o bom? É o treinador, não é? Não é? Se o treinador ganhar 10 jogos seguidos, pode ter certeza. Olha, o Zubeldia deu um jeito na casa. Tá vendo como ele é bom treinador? Se ele perde 10 jogos seguidos, mas o elenco é limitado. A diretoria é a culpada. O elenco é fraco. O que falta para a gente pensar um pouquinho é que as responsabilidades, ou a responsabilidades que seja, tem que ser dividida. Sim, o treinador tem suas limitações porque ele é limitado. O elenco tem suas limitações porque não é um grande elenco, que seja um elenco limitado, mas tem um bom time, né? E aí é onde a gente vê, o treinador ele tá tentando fazer a parte, tá, talvez poderia acertar mais, sim, parar de ficar improvisando zagueiro na lateral, que isso me mata de raiva, cara. Ficar improvisando zagueiro. Pega a lateral e coloca para jogar na lateral. Né? Se você tem um garoto lá que eu volto a repetir, é clichê a gente ficar falando sempre isso aqui. Pega o Mike, coloca para jogar. Não, mas ele prefere colocar um zagueiro na lateral. Não que o Ferrarese seja o grande problema, mas é daí que começam os problemas. Por que você não pode ter um lateral? Por que você tem que improvisar um zagueiro, já que você vai ter só um lateral disponível? Esse é o meu grande questionamento. É a mesma coisa quando ele não colocava o Ferreirão, mas ele jogava o Cedric de ponta direita, revezando ali com o Ferrarese. Então são essas coisas assim que me deixa descontente assim com o Zubeldia, apesar de vocês sabem, não é segredo nenhum, não acho ele um bom treinador, eu só dou respaldo, eu acho que tem que dar crédito também, tem que dar espaço, logicamente, né? Você deixa o cara trabalhar, a gente cobra os resultados, questiona os resultados, mas já falei, não vou ficar gritando aqui, né? Fora Zubeldia, fora Zubeldia, sabe por quê, galera? Não vai adiantar nada, tá? Ele tem o respaldo da diretoria, ele vai ficar. Só que eu acho que é o seguinte, às vezes, cara, um time precisa sim de uma mudança, tá? Essa mudança ela precisa ser estrutural de todas as formas. Mas assim, a gente não vai ficar aqui também se lamentando o tempo todo, né? Obviamente, mas tem que melhorar sempre, como a gente fala. Eu espero que essas voltas desses jogadores que estão voltando aí aos poucos, que isso seja o suficientemente, né? Pelo menos seja o mínimo para que o Zubeldia tenha ali então o elenco do jeito que ele gosta, que ele tenha ali os principais jogadores e a gente tenha um time para competir, né? Porque senão daqui a pouco a gente eliminado de uma competição vai estar reclamando do elenco. Vai chegar lá no final da temporada, nós vamos estar reclamando do elenco. Então, no meio dessa temporada, agora, em junho, né? A partir já agora, quando começa aí o Super Mundial, os clubes vão ter ali mais de 20 dias para se movimentar na janela de transferências, para contratar algum jogador, para fazer alguma troca, para vender, para contratar. A janela depois abre a janela europeia. Poxa, é o momento aí, né? Oh, tá precisando de um atacante, então vai atrás, tá precisando de um volante. Pelo menos aquelas duas contratações pontuais que a diretoria fala tanto. Porque a cada ano que passa, o São Paulo contrata menos. Aí que tá. A cada ano que passa, o São Paulo contrata menos. Só que assim, a cada ano que passa também a dívida do São Paulo só sobe, né? É curioso. Enfim. Tamo junto, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Sem perder tempo, como sempre. Vamos, São Paulo. Tô chateado, viu? Eu tô chateado com esse futebol do São Paulo aí, de verdade. Olha, aí você vê os rivais já ganhando. A pior coisa que tem é você ver Corinthians ganhar. É você ver corintiano comemorando e a gente não comemorar. Olha, vou falar.
palmeirense e corintiano na nossa frente. Não tem coisa pior no futebol não, mano. Não tem. Nesse elo de torcida, não tem coisa pior do que palmeirense e corintiano na frente de São Paulo. Brincadeira, hein? Mas a gente vai dar a volta por cima. Eu acredito. Tamo junto, galera. Forte abraço.